Fala, pessoal. Hoje a gente vai explorar a vida de um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos. Vamos acompanhar a trajetória dele desde o começo, lá no Rio de Janeiro, até os momentos mais marcantes de sua carreira, que se mistura com a própria história da TV no Brasil. Se você curte uma boa história cheia de altos e baixos, fica com a gente. Vamos conhecer o homem por trás do microfone, o empresário visionário e a personalidade que conquistou milhões de corações. Eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo, fazendo o seguinte: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. Senhor Abravanel, o nosso querido Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, o pai grego e a mãe turca, Silvio cresceu em uma família simples, mas desde cedo mostrou que tinha um brilho diferente. Ali na Lapa, ele começou a aprender sobre a vida, sobre trabalho duro e, principalmente, sobre como fazer dinheiro, mesmo que fosse de forma humilde. Não demorou muito para ele cair nas ruas do Rio de Janeiro, como camelô, vendendo capas de plástico para título de eleitor. E aí que a mágica começou. Nas ruas ele aprendeu a cativar as pessoas, a se comunicar com quem passava e desenvolveu aquele carisma que mais tarde ia conquistar o Brasil inteiro. A sua casa e a senhora vende a mercadoria, a senhora compra outro carnê do baú. Por esse motivo, o Baú da Felicidade vem fazendo sucesso há 25 anos e só o que é bom dura 25 anos. Na próxima semana, vamos distribuir mais prêmios para os fregueses do Baú da Felicidade do programa O Preço Certo. Mas a vida não era fácil. Em uma época em que as oportunidades eram poucas e a concorrência nas ruas era feroz, Silvio precisou se virar como podia. Ele não só vendia produtos, mas vendia uma experiência, uma interação. Essa habilidade foi fundamental para que ele se destacasse. Enquanto muitos se contentavam em vender o que podiam para garantir o pão de cada dia, Silvio sonhava grande. Mesmo sem saber exatamente como, ele já tinha em mente que queria algo maior, algo que fosse além das calçadas do Rio. Esse espírito empreendedor, misturado com a vontade de vencer, foi o que o levou a dar os primeiros passos no mundo da comunicação. A câmera de televisão transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo: meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. No início dos anos 50, Silvio Santos decidiu que era hora de tentar algo novo. Ele tinha um talento natural para a comunicação e foi isso que o levou a tentar a sorte no rádio. E não é que deu certo. Sua voz marcante e o jeito espontâneo de falar logo conquistaram o público. Silvio começou a trabalhar como locutor e, em pouco tempo, já era conhecido pela sua habilidade em improvisar e em se conectar com os ouvintes. Mas ele não queria só isso. Silvio sempre teve uma visão além do presente e sabia que o rádio era apenas o começo. Foi então que ele teve a ideia de criar a empresa de promoções Baú da Felicidade em 1961. A princípio, o baú era uma forma de vender carnês e fazer sorteios, mas logo se tornou um fenômeno comercial. Com o sucesso do baú, Silvio viu que era hora de dar um passo ainda maior: a televisão.
Em 1962, ele estreou o programa Silvio Santos na TV Paulista. E foi aí que o Brasil começou a conhecer o Silvio Santos que a gente vê até hoje. O programa era diferente de tudo que existia na TV naquela época. Silvio tinha um estilo único de comunicação, misturando carisma, interação direta com o público e, claro, muita espontaneidade. Ele sabia como ninguém deixar as pessoas à vontade, tanto as que estavam no palco quanto as que assistiam de casa. Não demorou muito para que Silvio se tornasse um dos apresentadores mais populares do Brasil. Mas Silvio Santos não queria ser apenas um apresentador de sucesso. Ele queria mais. Em 1981, ele tomou uma das decisões mais ousadas de sua vida: fundar sua própria emissora de televisão, o Sistema Brasileiro de Televisão, o famoso SBT. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. Não acreditaram. E exigiram multas contratuais, alegando que eles preparariam o material e que eu não conseguiria em 90 dias as guias de importação e os contratos de financiamento. Disseram até para mim: olha, nós vamos produzir o material, fabricar, vamos colocar num pátio, e se você não retirar o material no dia 15 de março, você vai pagar a armazenagem todo mês. E se nós não recebermos o dinheiro também no dia 15 de março, você vai pagar mais 5% da mercadoria que está comprando. Eu concordei com a multa. Silvio era a pessoa mais apressada do mundo e era também um sujeito de muita sorte. Li nos jornais que a massa falida da extinta TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, seria leiloada. E disse para o meu amigo e superintendente dos estúdios, Luciano Calegari: olha, Luciano, se nós arrematarmos tudo no leilão, não vamos precisar esperar 8 meses pela construção da torre e da antena. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos, com o maior lance, comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava: para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV Continental, fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. O equipamento comprado por Silvio Santos estava demorando. Já estava com 5 dias de atraso. Fui rapidamente aos Estados Unidos reclamar com os americanos que haviam duvidado de mim e disse a eles: ou vocês entregam ou vocês pagam a multa. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração, vamos simplesmente começar os nossos trabalhos. Durante essa fase, ele investiu em diversas áreas, incluindo o mercado financeiro. Um dos grandes movimentos foi a criação do Banco Pan-Americano, que tinha como objetivo se tornar uma referência no mercado. Silvio parecia não ter limites. Tudo o que ele tocava prosperava. Porém, essa expansão também trouxe grandes desafios que testaram sua capacidade de gestão e resiliência. A vida de Silvio Santos não foi só feita de sucessos. Um dos momentos mais desafiadores de sua carreira veio em 2010, com o escândalo do Banco Pan-Americano. O banco, que fazia parte do seu império empresarial, foi descoberto com um rombo bilionário. Isso colocou em risco não só a instituição financeira, mas todo o conglomerado de empresas de Silvio Santos.
Era um daqueles momentos que poderiam destruir qualquer empresário, mas não Silvio. Ele tomou uma decisão corajosa. Vendeu o banco para a Caixa Econômica Federal. Depois da descoberta de uma fraude bilionária, o empresário Silvio Santos acabou vendendo agora à noite o Banco Pan-Americano. O comprador foi um agressivo banco de investimento, famoso no mercado também por comprar empresas em dificuldades, recuperá-las e revendê-las. Mais de 2 horas de reunião a portas fechadas, sem o banco no grupo, e Silvio Santos não perdeu o bom humor. Ei, pessoal, boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de Jardim? Entre uma brincadeira e outra, o empresário confirmou a venda do Banco Pan-Americano. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Silvio desconversou sobre o valor da venda e não deu detalhes do negócio. Mas quais foram as condições de venda? Você sabe que eu não sou advogado, os meus advogados trataram disso e eu realmente não sei. Foi tanto papel na minha frente que nem eu assinei. Quem assinou foi a minha filha Renata e o meu sobrinho Guilherme. Eu não assinei nada. Mas foi vendido por quanto? Não tenho a mínima ideia. Garantindo a preservação dos empregos e, mais importante, protegendo o SBT e as outras empresas do grupo. Esse episódio foi uma das maiores provações de Silvio, mas também serviu para mostrar a todos que, mesmo diante de uma crise monumental, ele tinha a capacidade de se reinventar e proteger o que construiu. Silvio Santos saiu desse episódio ainda mais forte, mantendo-se firme no comando de seu império e continuando a fazer o que sempre fez de melhor: entreter e inspirar milhões de brasileiros. Com o passar dos anos, Silvio Santos se consolidou como uma lenda viva da televisão brasileira. Sua capacidade de se conectar com o público, seu carisma inigualável e a forma como ele transformou a TV no Brasil são aspectos que o tornam único. Mesmo com o tempo, e apesar de ter passado por tantos desafios, Silvio nunca perdeu sua essência. Ele continuou no ar, levando alegria e diversão para milhões de lares em todo o Brasil. Mas, como todo grande líder, chegou um momento em que ele precisou começar a pensar na continuidade de seu legado. Nos últimos anos, Silvio foi gradualmente passando o comando de suas empresas para suas filhas, preparando-as para continuar seu trabalho. Apesar de ter reduzido sua presença na televisão, ele nunca deixou de ser uma figura presente, tanto nos bastidores quanto nas decisões estratégicas de suas empresas. O legado de Silvio Santos é algo que vai além de programas de TV. Ele construiu um império que mudou para sempre a forma como os brasileiros consomem entretenimento. A morte de Silvio Santos representa o fim de uma era na televisão brasileira. Um dos maiores comunicadores e empresários do país nos deixou, e com ele se vai uma parte importante da nossa história. A notícia da sua partida abalou o Brasil, e uma onda de comoção tomou conta das redes sociais, da imprensa e, claro, de todos os que acompanharam sua carreira ao longo das décadas. Mais do que um apresentador, Silvio Santos foi um visionário que revolucionou a forma de fazer televisão. Ele não só criou programas e formatos que se tornaram clássicos, mas também foi responsável por abrir as portas para muitos talentos que hoje fazem parte da história da TV. O programa Silvio Santos foi uma escola para muitos e um entretenimento garantido para milhões de brasileiros, geração após geração. E o SBT, a grande criação de Silvio, continua sendo uma das emissoras mais queridas do país, sempre inovando e trazendo novas atrações para o público. E aí, gostou da história de Silvio Santos? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Curta e compartilhe.